Imagine uma vida de luxo, onde tudo o que você deseja é ao seu alcance. Agora, imagine trocar essa vida por uma rotina simples e anima, longe de todo o glamour. Parece loucura, certo, mas para uma mulher, essa foi uma escolha deliberada, e o que aconteceu a seguir simplesmente inacreditável. Hoje, vamos conhecer a história de uma milionária que decidiu fingir ser empregada doméstica. O motivo, um plano que surpreendeu a todos. Clara era o tipo de pessoa que muitos invejavam. Aos olhos de todos, ela havia conquistado o que a maioria das pessoas considera como o piso do sucesso. Uma fortuna invejável, uma carreira brilhante, e o respeito e admiração de seus familiares. Como uma empresária renomada, Clara havia construído um império com muito trabalho, estratégia e viso, transformando sua pequena empresa em um conglomerado de alcance internacional. Suas aparições em eventos de gala e a frequência com que seu nome estampava revistas de negócios apenas confirmavam a imagem de uma mulher que havia atingido o auge. Mas Clara era uma pessoa introspectiva e, embora reconhecesse o valor de tudo o que havia conquistado, ela sentia que algo essencial estava faltando em sua vida. Em meio aos compromissos incessantes, reuniões de negócios e viagens ao redor do mundo, ela começou a se perguntar se a verdadeira felicidade estava mesmo ali, em sua vida luxuosa. As mansões, os carros caros, as roupas de grife. Tudo parecia superficial quando comparado a algo mais profundo que ela não conseguia identificar. Clara tinha uma filosofia de vida que ia além do acúmulo de bens materiais. Ela sempre acreditou que a verdadeira riqueza estava nas experiências humanas, na autenticidade das relações e na simplicidade das pequenas alegrias da vida. Para ela, o dinheiro deveria ser um meio para alcançar uma vida plena e significativa, num fim em si mesmo. No entanto, a própria Clara se via cada vez mais distante dessas verdades que tanto defendia. Essa sensação de vazio foi crescendo de se tornar uma inquietação que Clara não podia mais ignorar. Ela começou a perceber que, cercada de luxo e poder, havia perdido o contato com as coisas simples que, para ela, constituam a verdadeira essência da vida. Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma ideia que, à primeira vista, parecia absurda, mas que a intrigava profundamente. E se ela abandonasse temporariamente sua vida de luxo para experimentar a vida de uma pessoa comum? A ideia parecia radical, mas Clara estava decidida. Ela sabia que precisava sair da bolha em que vivia e se reconectar com o mundo real, com as pessoas que viviam vidas simples, mas autênticas. Decidida a dar um passo drástico, Clara elaborou um plano. Ela deixaria sua vida de empresária milionária e se disfarçaria como uma empregada doméstica, uma mulher comum em busca de trabalho em lares que não sabiam nada sobre sua verdadeira identidade. Os preparativos foram meticulosos. Clara não podia correr o risco de ser reconhecida, então optou por mudar seu visual de forma drástica. Abandonou as roupas de grife, trocando por vestimentas simples e discretas. Mudou seu corte e cor de cabelo, adotando um estilo que passaria despercebido em qualquer multidão. Ela se preparou psicologicamente para o desafio que estava por vir. Sabia que deixar para trás o conforto e o prestígio não seria fácil, mas estava determinada a seguir em frente. Com tudo planejado, Clara escolheu um bairro modesto em uma cidade onde ninguém a conhecia. Era um lugar distante dos holofotes, onde as pessoas viviam uma vida simples e onde a aparência modesta de Clara nos chamaria a ateno. Ela alugou um pequeno apartamento, um contraste gritante com as mansões e coberturas luxuosas onde estava acostumada a viver. Suas roupas, antes sempre de grife e cuidadosamente escolhidas, agora eram simples e pricas, compradas em lojas populares. O visual despretensioso completava o disfarce perfeito. A mulher rica e poderosa que todos conheciam havia se transformado em uma figura comum, invisível na multidão. Uma vez instalada, Clara começou a procurar trabalho como empregada doméstica. A cada porta que batia, ela se apresentava de maneira humilde, explicando que precisava de um emprego para se sustentar. Clara estava ciente de que essa nova vida exigiria dela uma fora e uma resiliência que nunca havia precisado antes. E estava preparada para enfrentar o desafio. No início, encontrar trabalho não foi fácil. Clara percebeu que, mesmo em um bairro modesto, as pessoas eram cautelosas ao contratar alguém que não conheciam. Ela sentiu na pele a desconfiança que muitos trabalhadores domésticos enfrentam. Uma realidade dura e frustrante para aqueles que precisam desesperadamente de emprego. Mas Clara não desistiu. Depois de algumas tentativas, conseguiu seu primeiro emprego em uma casa onde uma família pequena precisava de ajuda para manter tudo em ordem. O trabalho doméstico era completamente diferente de qualquer coisa que Clara havia feito.
Limpar a casa, lavar roupas, cozinhar e cuidar de tarefas que antes ela delegava a outros agora faziam parte de sua rotina diária. A exausto FSICA era algo novo para ela. As longas horas de trabalho, muitas vezes sem reconhecimento, foram um choque para alguém que estava acostumada a ser servida em vez de servir. Mas Clara encarou tudo com determinação. Sabia que essa experiência era necessária para que ela pudesse realmente compreender o que significava viver uma vida sem os privilégios que sua fortuna proporcionava. Enquanto Clara se dedicava ao trabalho, ela também observava as pessoas ao seu redor. Sua intento desde o início era entender como as pessoas se comportavam sem a influência de sua fortuna. Ela sabia que, em sua vida anterior, muitas das relações que tinha eram moldadas pela riqueza e pelo poder que possua. As pessoas a tratavam de maneira especial, muitas vezes se aproximando por interesse. Agora, sem essa barreira, Clara queria descobrir a verdadeira essência das pessoas com quem interagia. Ao longo de meses, Clara trabalhou em diversas casas. Cada nova experiência trazia consigo um aprendizado. Ela começou a perceber as dificuldades da vida cotidiana de uma forma que nunca havia imaginado antes. A realidade daqueles que vivem com pouco era dura e implacável. Muitas vezes, as famílias para as quais Clara trabalhava estavam lutando para pagar as contas, equilibrar as despesas e ainda cuidar de suas necessidades básicas. Clara via a angústia nos olhos de muitos, o cansaço de uma vida cheia de desafios e a incerteza sobre o futuro. Mas, em meio a essas dificuldades, Clara também encontrou algo que não esperava. Laços profundos e significativos com as pessoas que conheceu. Ao contrário das relações superficiais que havia experimentado em sua vida de luxo, onde muitas vezes as interações eram baseadas em interesses e aparências. Clara descobriu que essas pessoas, apesar de seus desafios, eram genuínas e sinceras. Elas valorizavam as pequenas coisas e as conexões humanas de uma maneira que Clara não via há muito tempo. Uma das primeiras famílias para as quais Clara trabalhou foi composta por uma solteira e seus 2 filhos pequenos. A chamada Ana, trabalhava em 2 empregos para sustentar a família, mal tendo tempo para descansar. Quando Clara entrou na vida deles, ela imediatamente percebeu o quanto Ana estava sobrecarregada. Com uma casa para cuidar e 2 crianças para criar, Ana vivia em um estado constante de exausto. No entanto, ela era uma mulher forte e determinada, sempre colocando as necessidades de seus filhos acima das suas próprias. Clara começou a ajudar não apenas com as tarefas domésticas, mas também com as crianças. Aos poucos, ela se tornou uma figura importante na vida da família. As crianças se apegaram a ela, e Ana passou a confiar em Clara de uma maneira que a surpreendeu. Em muitos momentos, Ana desabafava com Clara, contando sobre suas lutas e suas preocupações. E Clara, que sempre havia sido uma boa ouvinte, começou a perceber a profundidade da fora interior de Ana. Ela admirava a resiliência daquela mulher e sentia uma conexão genuína com ela. Em outra casa, Clara conheceu um casal de idosos que precisava de ajuda para manter a casa em ordem. O Sr. Alberto e a Dona Maria viviam sozinhos em uma casa que, com o passar dos anos, havia se tornado grande demais para eles. O casal era simpático e acolhedor, tratando Clara com respeito e carinho desde o primeiro dia. Para eles, Clara não era apenas uma empregada, mas uma companhia. Nas tardes tranquilas, depois que as tarefas estavam concluídas, Clara se sentava com os 2 para ouvir suas histórias de vida. O casal tinha vivido muitas coisas juntos e havia uma sabedoria em suas palavras que Clara absorvia com gratidão. Clara percebeu que esses laços que estava criando com as pessoas ao seu redor eram mais verdadeiros e significativos do que qualquer relacionamento que ela havia tido em sua vida de luxo. A simplicidade dessas conexões, a sinceridade das conversas e a honestidade nas interações eram refrescantes para Clara. Ela se sentia cada vez mais conectada àquelas pessoas de uma maneira que nunca havia sentido antes. E assim, ao longo de meses, Clara foi descobrindo uma nova perspectiva sobre a vida. Ela aprendeu que, enquanto a riqueza material pode trazer conforto, não é ela que define o valor das relações humanas. As pessoas que conheceu em sua jornada como empregada doméstica não tinham muito, mas eram ricas em compaixão, empatia e fora de caráter. E foi essa descoberta que mudou Clara para sempre. Há meses dedicados ao trabalho como empregada doméstica, Clara sabia que o momento da revelau havia chegado. Durante esse tempo, ela havia se infiltrado nas rotinas de várias famílias, criando laços profundos, experimentando uma vida completamente diferente da que conhecia. E, acima de tudo, ganhando uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Clara, que outrora vivia cercada de luxo e status, agora se via no centro de um mundo onde simplicidade e autenticidade reinavam.
A decisão de revelar sua verdadeira identidade não foi fácil, mas ela sabia que não podia continuar vivendo aquela vida dupla para sempre. O dia escolhido por Clara para a revelá-lo era um dia comum, sem qualquer indício de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. As famílias que a acolheram durante esses meses estavam acostumadas com sua presença. Ela era mais do que uma empregada, era alguém em quem confiavam, alguém que havia se tornado parte de suas vidas. Mas naquele dia, Clara chegou para o trabalho com uma mistura de nervosismo e determinação. Ciente de que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Quando ela finalmente reuniu todas as famílias, o ambiente estava carregado de expectativa. Ninguém suspeitava do que estava por vir. Clara começou a falar, e suas palavras iniciais foram de agradecimento. Ela agradeceu pela confiança, pela amizade e pela oportunidade de ter feito parte da vida de cada um deles. A princípio, suas palavras pareceram estranhas, como se estivesse se despedindo de forma definitiva. Mas antes que pudessem questionar, Clara fez a revelar o que mudaria tudo. Eu não sou quem vocês pensam que sou. Clara começou, sua voz calma, mas carregada de amor. Durante os últimos meses, vivi entre vocês como uma empregada doméstica. Mas minha verdadeira identidade outra. Eu sou Clara, uma empresária milionária que decidiu deixar para TRS a vida do luxo para descobrir o que realmente importa na vida. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. As pessoas ao redor dela ficaram em estado de choque, tentando processar o que haviam acabado de ouvir. A mulher que se sentava à mesa delas, que cuidava de suas casas e ajudava com suas crianças, era na verdade uma das pessoas mais ricas do país. O contraste entre a imagem que tinham dela e a realidade era tão grande que levou alguns momentos para que a gravidade de revelá-lo fosse completamente absorvida. As reais variaram. Alguns se sentiram trados, como se tivessem sido enganados por alguém em quem confiavam profundamente. A ideia de que tudo aquilo poderia ter sido uma espécie de experimento social os incomodava. Eles se perguntavam por que uma pessoa tão rica escolheria viver dessa maneira, entre pessoas comuns, sem revelar sua verdadeira identidade. Esse sentimento de traio era natural, pois Clara havia se tornado parte de suas vidas, e a revelá-lo de sua verdadeira identidade parecia minar essa confiança. Outros, porém, estavam mais surpresos do que zangados. Não conseguiam acreditar que uma mulher com tamanha fortuna pudesse abdicar de tudo para viver como uma simples trabalhadora. Para eles, Clara sempre havia sido uma pessoa gentil e humilde. E o fato de que ela tinha uma fortuna inestimável não mudava essa percepção. Na verdade, para muitos, essa revelá-lo apenas aumentava o respeito por ela. Havia algo nobre em sua busca por autenticidade e significado. Algo que transcendia o materialismo e a superficialidade. Curiosos, todos queriam saber o porquê de Clara ter feito isso. E foi então que ela começou a explicar. Clara contou que, ao longo dos anos, sua vida de luxo havia se tornado cada vez mais vazia. Apesar de todo o sucesso financeiro e das conquistas profissionais, ela sentia que algo essencial estava faltando. A vida havia se tornado uma sequência de eventos luxuosos e superficiais, onde as relações eram muitas vezes baseadas em interesses e aparências. Ela queria provar para si mesma que a verdadeira felicidade não estava em sua riqueza, mas nas relações sinceras e nas pequenas coisas da vida. Clara falou sobre como a experiência como empregada doméstica havia sido transformadora para ela. Ela explicou que queria experimentar a vida sem as facilidades que o dinheiro traz, viver como uma pessoa comum e entender como estar na pele daqueles que lutam todos os dias para sobreviver. E, mais importante, queria ver como as pessoas ao seu redor se comportariam sem saber de sua verdadeira identidade. Queria saber se as conexões que formava eram baseadas em sua pessoa e não em sua fortuna. Ela descreveu como, ao longo dos meses, aprendeu a valorizar as coisas simples. Um café compartilhado na cozinha, uma conversa sincera depois de um longo dia de trabalho, o sorriso de uma criança ao velha a chegar. Essas pequenas coisas, que antes passavam despercebidas em sua vida agitada, agora tinham um valor imensurável para Clara. Ela havia redescoberto a beleza da simplicidade e da autenticidade, algo que sua vida de luxo nunca havia lhe proporcionado. Enquanto falava, Clara podia ver que suas palavras estavam ressoando com as pessoas ao seu redor. Alguns começaram a ver sua experiência sob uma nova luz, compreendendo que a busca de Clara não era por entretenimento ou uma aventura passageira, mas por algo muito mais profundo. Sua jornada era uma busca por significado, por algo que o dinheiro não podia comprar. Clara Tambm explicou que, durante esse tempo, havia se sentido mais conectada com as pessoas ao seu redor do que jamais havia se sentido em sua vida de luxo. As relações que formou durante esses meses foram baseadas em confiança, respeito e, acima de tudo, genuinidade.
Esses laus eram, para ela, muito mais valiosos do que qualquer conta bancária ou propriedade luxuosa. Clara compartilhou que, embora houvesse enfrentado desafios e dificuldades, o que ela havia ganho em troca era uma riqueza emocional e espiritual que nunca havia experimentado antes. Ao terminar, Clara sabia que algumas pessoas ainda estariam magoadas ou confusas, mas TAMBM sabia que seu ato de sinceridade poderia inspirar uma nova forma de ver a vida, tanto para si mesma quanto para aqueles que haviam se tornado parte dessa jornada. Ela estava disposta a responder a todas as perguntas e a enfrentar as consequências de sua revelação, porque sabia que o que havia aprendido era inextinguível. Clara voltou sua vida anterior com um novo olhar sobre o mundo ao seu redor. Quando retornou sua rotina, os luxos e privilégios que antes eram tão comuns em sua vida começaram a parecer distantes, quase irrelevantes. A experiência como empregada doméstica havia transformado sua percepção, mostrando-lhe que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias robustas ou em propriedades opulentas, mas nas experiências humanas e na autenticidade das relações que ela havia cultivado ao longo de sua jornada. Ao voltar para a imensidão de sua manso e se reconectar com seu círculo social, Clara percebeu o quanto havia mudado. As festas glamourosas, as roupas de grife e os eventos exclusivos, que antes eram parte integral de sua vida, agora pareciam vazios e superficiais. O brilho dessas coisas perdeu o encanto, porque Clara sabia que, por trás de toda aquela opulência, muitas vezes havia uma ausência de verdade e de profundidade nas conexões humanas. Clara não se afastou completamente de seu estilo de vida anterior. Afinal, sua fortuna era real, e os recursos que possuía ainda eram poderosos. No entanto, agora ela via seu dinheiro como uma ferramenta, um meio para ajudar aqueles que realmente precisavam. Clara decidiu que usaria sua influência e riqueza de forma mais consciente e direcionada, visando impactar positivamente a vida das pessoas que havia conhecido durante sua jornada como empregada doméstica. Ela começou a frequentar o bairro modesto onde havia vivido de separada. Mas desta vez, Clara não era mais a empregada doméstica simples e humilde, mas uma amiga e mentora para as famílias que havia encontrado em sua jornada. Em vez de manter um distanciamento, como talvez fizesse no passado, Clara se aproximou dessas pessoas de maneira sincera e pessoal. Ajudou com as contas médicas, financiou a educação das crianças e contribuiu para melhorar as condições de vida daqueles que haviam se tornado importantes para ela. As visitas de Clara eram sempre recebidas com alegria e gratidão. Mas o mais importante para ela era que essas pessoas a aceitavam não por sua riqueza, mas pela conexão genuína que haviam formado. Clara dedicava tempo para ouvir suas estrelas, entender seus desafios e oferecer apoio emocional, além de financeiro. Ela sabia que a ajuda material era importante, mas o que mais importava era estar presente e disponível, algo que, em seu passado, ela raramente fazia. Clara TAMBM começou a repensar seus negócios e como poderia aplicar o que havia aprendido em sua jornada para transformar suas empresas. Ao invés de focar exclusivamente no lucro, ela passou a investir em iniciativas sociais, criando programas que visavam melhorar as condições de vida dos menos favorecidos. Clara acreditava que sua responsabilidade como empresária rica ia além do sucesso financeiro. Era TAMBM uma oportunidade de retribuir e criar um impacto duradouro na sociedade. Além disso, Clara começou a promover palestras e encontros com outras pessoas influentes e ricas, compartilhando sua experiência e incentivando a repensar em suas prioridades. Muitos a ouviam com curiosidade e, para alguns, a mensagem de Clara foi uma verdadeira revelação. A ideia de se afastar temporariamente das zonas de conforto para experimentar uma vida completamente diferente, mesmo que por um curto período, era radical, mas TAMBM atraente. Alguns amigos e colegas começaram a considerar suas próprias jornadas de autodescoberta, inspirados pela coragem de Clara. Clara TAMBM se envolveu em causas humanitárias, usando sua nova perspectiva para guiar suas AES. Ela patrocinou programas de capacitação para mulheres de baixa renda, ajudando a desenvolver habilidades que lhes permitissem melhorar suas vidas e as de suas famílias. Clara sabia que, assim como ela havia sido transformada por sua experiência, essas mulheres TAMBM poderiam encontrar fora e independência se lhes fossem dadas as ferramentas certas. No entanto, Clara sabia que a verdadeira transformação não era algo que pudesse ser furado em outros. Era algo que cada pessoa precisava descobrir por si mesma. Por isso, ela nunca impôs suas visas ou experiências a ninguém. Mas sempre estava pronta para apoiar aqueles que queriam seguir um caminho similar ao dela. A estria de Clara serve como um poderoso lembrete de que, às vezes, necessário se afastar das zonas de conforto para realmente entender o que importa na vida.
A busca incessante por riqueza e status, que muitas vezes domina nossas vidas, pode nos cegar para o que realmente traz felicidade e satisfaz. As conexões humanas autênticas, a empatia e a simplicidade. Clara descobriu que não era o dinheiro que definia quem ela era, mas sim as experiências e as relações que cultivava. Evoque, o que faria se tivesse a chance de viver uma vida totalmente diferente, mesmo que por um tempo ser que Vogue encontraria a coragem de abandonar o que familiar e confortável para explorar novas maneiras de viver e pensar assim como Clara. Talvez todos nós possamos nos beneficiar de uma pausa, de um momento para refletir e redescobrir o que realmente nos faz felizes. Afinal, a verdadeira riqueza não é ter nos bens materiais, mas na autenticidade das relações e nas experiências que nos transformam. Se essa história te tocou de alguma forma, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Eta PRX Cima.